Gravação. Pessoal, então, assim, antes de qualquer coisa, primeiro aí, desejar a todos que vocês estejam bem, seus familiares, as pessoas próximas de vocês, né? Que a gente consiga superar esse momento tão difícil que estamos vivendo. E em relação a isso, assim, não há quem nesse momento não esteja passando por algum tipo de dificuldade, né, de acúmulo de atividades, tarefas, de um certo estresse. Então, nesse sentido, pessoal, eu queria, ao mesmo tempo, pedir compreensão em relação ao trabalho da nossa equipe de tutores, também nos colocar à disposição de vocês. Em que sentido? No sentido de que eu sei que vocês estão fazendo outras disciplinas, é algo comum não só na EAD, também no presencial, que agora está acontecendo à distância também. Com a chegada do final de semestre haver um certo acúmulo de tarefas. Se isso estiver acontecendo com vocês, se vocês estiverem tendo alguma dificuldade no acompanhamento da disciplina, na realização das tarefas, em postar as tarefas dentro do prazo solicitado, eu queria reforçar aqui que tanto eu quanto os tutores, e agora a gente, não só os tutores à distância, mas nós temos aí o apoio também dos tutores presenciais, todos nós estamos à disposição de vocês para tentar ajudá-los, tá? Eu tenho isso é meu, né? Não estou dizendo que isso é uma política do curso, mas eu tenho para mim que eu sempre prefiro que o aluno realize a tarefa, né? Se ele tem alguma dificuldade em realizar dentro do prazo, não compreendeu o que deve ser feito, a gente se coloca à disposição para ajudar o aluno, mas eu sempre prefiro que o aluno realize a tarefa do que perder a tarefa. Então, nesse sentido, mais uma vez eu reforço que tanto eu quanto os tutores estão à disposição de vocês para ajudá-los, ok? E aí eu peço que vocês me ajudem a transmitir essa mensagem aí aos alunos. A gente tem tido uma baixa participação nos encontros, né? Começamos com o encontro inicial com uma participação significativa e essa participação vem caindo a cada encontro. Mas eu tendo a entender que isso também deve ser das dificuldades que as pessoas estão tendo aí para conciliar as várias demandas profissionais, familiares e acadêmicas. Então esse é um primeiro alerta. Um segundo alerta que tem relação direta com isso que eu acabei de dizer, tem a ver com o trabalho final de vocês. Levando em consideração aí o quadro que a gente tem hoje no país aí, né, de uma contaminação muito grande, muitos casos, né, de óbitos, então eu fui parar para refletir um pouco e seria assim incoerente da minha parte e até uma certa irresponsabilidade eu cobrar que vocês neste momento, diante de todo esse contexto, fossem realizar um trabalho de campo, ou seja, vocês tivessem que se deslocar, sair das suas residências, que não fosse por uma necessidade, claro que cada um deve ter a sua aí. Então eu fui obrigado a rever essa questão do trabalho final. E a proposição que eu estou fazendo para vocês é que, depois eu vou mandar isso por mensagem, para que todos os alunos tomem conhecimento disso, vocês não vão mais realizar um trabalho de campo, vocês não vão precisar se deslocar de suas residências para coletar dados. A temática do trabalho será mantida. Eu não sei se vocês chegaram a tomar conhecimento desse trabalho, eu acho que ainda não, porque não está totalmente visível para vocês. A temática era a questão dos espaços e equipamentos públicos para a prática de atividade física, esporte, lazer. E a ideia inicial era que vocês iam se deslocar, registrar, tirar fotos desses equipamentos, fazer uma espécie de um mapeamento desses equipamentos no seu bairro, na sua cidade, né? Como eu disse, isso está inviabilizado nesse momento, então a gente vai substituir isso por um vídeo. Cada um de vocês vai gravar um vídeo de no máximo 5 minutos, tá, pessoal? Pode ser, o ideal é que fique entre 3 e 5 minutos, onde você vai relatar um pouco, contar, se você tiver imagens coletadas na internet, outras mídias aí, não precisa ir a campo fazer isso,
expondo quais são os principais espaços e equipamentos para a prática de esporte e lazer da sua cidade, tá? Você vai relatar isso, se você conseguir um pouco da história desses espaços, quem são os responsáveis pela construção desses espaços, como eles são administrados, que atividades acontecem nesses espaços, quais são problemas que você identifica nesses espaços. Por exemplo, muito comum, é muito corriqueira a falta de manutenção dos espaços, a questão da segurança para o uso de determinados espaços. Então, vocês vão relatar isso. E baseado em quê? Em pesquisa que vocês vão fazer na internet, não encontrando esses dados, também vocês vão fazer esse relato a partir da experiência de cada um de vocês mesmo, né? De qual é a experiência que vocês têm, qual é o conhecimento que vocês têm acerca desses espaços, desses equipamentos. Então a gente está substituindo a ida de vocês a campo, né? Vocês não vão se deslocar, sair das suas residências para fazer esse trabalho, vão gravar um vídeo e vão postar esse vídeo no Aprender. Eu vou depois dar mais detalhes de como vai ser feita essa postagem, tá? Se o arquivo direto, ou se vocês vão ter que baixar isso, às vezes, para o YouTube. E aí, assim, eu coloco já desde já também a nossa equipe aí de tutores para auxiliá-los, aqueles que têm maior dificuldade no manuseio da tecnologia, no uso, na gravação de vídeo, mas hoje, né, com as redes sociais, com os smartphones, as pessoas estão bastante familiarizadas com esse tipo de produção de imagem, né, de vídeo, no caso. Henrique, por favor. Boa noite, professor. Em relação até esse trabalho da unidade 5, depois que o meu grupo a gente fez o trabalho da unidade 4, eu vi que ele ficou bem parecido com o que vai ser pedido na unidade 5, porque assim, a gente tratou do assunto histórico do que foi pedido aqui da minha cidade, a gente relatou tudo certinho, só que a gente deu continuidade com o que foi feito já também, com o que está presente. E daí é um assunto que a gente vai ter que eu vou tratar com o senhor até depois ali pelo fórum, com o professor Nicolas, se a gente pode até usar aquele material ali para poder fazer então a continuidade do trabalho, né? Podem. Nicolas, desculpa. Eu não sei quem está acompanhando você, ou é o Aquiles ou é o Rafael, mas pode usar as imagens, né? Caso. Agora os vídeos, a ideia é que vocês gravem eles separadamente, cada um postando. Como vocês fizerem em grupo, vocês podem compartilhar essas imagens e usar essas imagens ou essas informações para a gravação dos vídeos aí. Um problema só é que como o grupo, que nem o do meu polo, eu sou de uma cidade e os outros as outras duas colegas são de outra cidade. E eu fiz relativo com as imagens e informação aqui de Osório, não de Santo Antônio. Daí eu não sei se daí elas vão conseguir usar essa mesma... Por isso que daí não sei se vai ser em grupo ou individual também, né? Tá. Não, o vídeo, no caso, vai ser individual. E assim, eu estou fazendo uma sugestão do uso de imagens. Não conseguiu as imagens na internet, como eu não estou retirando dessa obrigatoriedade de ir a campo, não tem as imagens, vocês fazem um relato, né, daquilo que existe aí. Quem conseguir incluir as imagens, fazer uma edição de vídeo, melhor. Quem não tiver essa capacidade, não tiver como coletar isso, não tiver conhecimento para isso, faz o vídeo da forma que consegue, tá, gente? Paula, tá aqui com a mão levantada, pode falar. Boa noite, tutor. Olha só, a minha dúvida, esse seria o trabalho da unidade 5, certo? Certo. Mas a gente ainda não fez o envio do trabalho da unidade 4, que foi comentado, né, que seria aumentado o prazo, pela questão que o que foi pedido tava difícil de ser realizado. Tá, lembrando que, na verdade, a gente não tem trabalho da unidade 4. A unidade 4 não tem trabalho nenhum. É um trabalho da unidade 3, que vocês ainda têm até o dia 11 de abril para enviar. Isso, desculpa, que foi, eu ia perguntar isso mesmo, para quando foi estendido o prazo, mas então até o dia 11. Então, assim, ó, esse da unidade 3, a gente conversou ali certinho com o tutor, eu e a minha dupla, e aí a gente já fez sobre uma praça pública aqui da nossa cidade de Santo Antônio da Patrulha. E aí a gente não postou ele ainda, a gente ainda tá ajustando, mas como é na outra esquina da minha casa, eu mesmo fui até ali e tirei as fotos, enfim, da praça.
E aí a gente vai fazer esse trabalho da unidade 3 em cima disso, né? Que foi o espaço público onde é usado aqui em Santo Antônio, né? Para uso, assim, de atividade, tem quadra de futebol, de vôlei, enfim. Então, nesse trabalho da unidade 5, a gente pode voltar a usar essas informações? Pode, mas se vocês conseguirem estender, eu não sei a realidade de cada município, cada cidade. Se tiverem outros espaços, vocês não precisam ir coletar as imagens desses outros espaços, mas podem pelo menos relatar a existência dele, o que acontece nesses outros espaços, qual é a situação deles, tá bom? Tá tranquilo. Na verdade, assim, essa é que o que foi pedido, na verdade, o que foi proposto no trabalho, ficou muito difícil para nós aqui em Santo Antônio. A gente não estava encontrando, né, que seriam ações mais governamentais, assim, Uhum. voltadas ao esporte. Então, quando falaram em praça, veio, acho que na cabeça da maioria, essa, que é a É, mais, seria o espaço mais amplo. Mas depois tem outras sim. Aí, como você mesmo comentou ali, em estados assim não tão bem cuidadas, mas aí a gente pode até tranquilo. usar disso, né, para Isso. comentar sobre. Inclusive Tá, isso, assim, muito Paulo, obrigada. pegando a sua fala, uma oportunidade. Isso também é um dado de pesquisa. Tipo, se vocês identificam que não existem ações, que não existem políticas voltadas para o esporte e lazer, relatem isso no trabalho de vocês. Isso também é um dado da pesquisa. A ausência de políticas, de ações para a prática de atividade física e esportiva. Tá? Ah, tá ótimo. Tá ótimo. A Beleza? ausência a gente tem bastante, infelizmente. Então, não, Obrigada. a ausência também é um dado que vocês podem apurar durante a pesquisa. Tá? Pronto. Deixa eu baixar aqui. Mais alguma dúvida, pessoal, em relação a esse assunto aí do trabalho? Tá. Eu peço que vocês aí me ajudem mais uma vez a divulgar essas informações aos demais alunos da disciplina, mas eu vou escrever uma mensagem, vou enviar a todos explicando essa alteração do trabalho final, tá? Professor, Oi? tem problema se eu fiz individual? Não sabia que era em grupo, não. Não tem problema nenhum, Ah, beleza. tá? Eu não saí a campo, mas eu consegui umas imagens na internet. Aí eu Tá, mas posso. vamos, cuidado para a gente não confundir. O trabalho que a gente estava mencionando que era em grupo era é o trabalho da unidade 3 que vocês ainda têm até o dia 11 para fazer. Essa mudança que eu estou fazendo, que tem a ver com a questão da infraestrutura, dos espaços, equipamentos, é o trabalho final da unidade 5, que ainda nem está aberto para vocês ainda, mas eu já estou alertando vocês sobre essa mudança, tá? Ah, tá. Beleza. Beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos dar início aqui, a gente tentar fechar tudo dentro do prazo aqui, não ficar segurando muito vocês. Sara? Oi, professor. Oi. Desculpa, mas não sei se para todo mundo ficou bem claro, mas para mim ainda não ficou bem claro se a unidade 3 continua, né? O trabalho para a gente entregar de 11, e a 4 não vai ter, e será só a unidade 5 um trabalho. Perfeito. A unidade 4 tem os textos, tem um fórum, que vocês têm que participar do fórum de discussão, mas não tem nenhuma atividade extra. Tirando isso. Essa atividade que eu falei, que é o trabalho final, ela já está na unidade 5, que é a última unidade. Professor, o fórum Oi. ainda não tem nada lá. Ele tá falando que vai abrir alguma coisa, mas não tem. Vai abrir? Então, a atividade, né? Sim, da unidade 4, você fala? Eu tô falando do fórum da unidade 4, não tem. Pô, aí já os tutores que eles abrem o fórum para iniciar o debate com vocês. Provavelmente eles estavam aqui aguardando a gente fazer esse encontro da unidade, porque até então eu vinha fazendo encontro já na primeira semana da unidade, mas para essas últimas duas não foi possível. Tá? Isso, Pedro. A partir de hoje a gente vai estar abrindo os fóruns, tá ok, galera? Beleza, obrigado, Rafael. Então vamos lá. Bom, pessoal, como a gente acabou de falar aí, nós estamos já na unidade 4, penúltima unidade da nossa disciplina. Essa
unidade 4 tem como tema a estrutura e a organização do esporte no Brasil. A unidade anterior a gente falou sobre o direito ao esporte. Como todo encontro, a minha ideia aqui não é tratar especificamente de nenhum dos textos de referência, mas tentar fazer um apanhado geral dessa temática que intitula a unidade, em alguns momentos passar por informações dos textos, mas sem aprofundá-los, como eu disse, e dar uma noção geral de qual é a temática, até para ajudar vocês na participação do fórum, na compreensão dos textos. Então, dentro dessa quarta unidade, o que eu vou destacar para vocês na apresentação de hoje são 3 elementos. Então, eu quero falar um pouco sobre a legislação esportiva, falar um pouco sobre a gestão esportiva e sobre a política esportiva. Vocês vão ver que aqui eu vou tratar ainda de categorias mais abrangentes e genéricas, porque na unidade 5, aí a gente entra para os elementos que são mais, que eu chamo de elementos constitutivos da política, que são elementos mais materiais, que vão dar materialidade à política, né? Então, tanto isso que eu vou dizer hoje, quanto essa parte mais específica da unidade 5, eles se somam na construção de uma política esportiva, tá? Iniciando aqui pela legislação esportiva, nós, de certa forma, já citamos em alguns momentos ela, né? Mas eu queria agora dedicar um momento específico para tratar da questão da legislação esportiva. Quando a gente falou lá um pouco do histórico das políticas de esporte no Brasil, né, passando pela sua origem, a gente demarcou essa origem, né, no caso brasileiro, dentro do Estado Novo, que inicia em 37, vai até 45, e dentro do Estado Novo vai também se dar a origem, digamos, da legislação esportiva. Algumas pessoas identificam algumas outras legislações antes de 41, ali pelo ano de 39, mas essa lei, no geral, os trabalhos vão citar esse decreto 3.199 de 1941 como a primeira legislação esportiva, até pelo seu caráter mais geral, porque ele tenta regulamentar o setor esportivo e não elementos específicos do esporte. Então ele tenta ser, digamos assim, uma primeira lei geral do esporte, né? É um decreto que vai trazer as características daquele período, que como a gente já trabalhou em encontros anteriores, é um período marcado por uma gestão mais centralizadora, uma gestão mais autoritária, né? O Estado é gerido de forma mais autoritária, mais controlador, com uma atuação ativa, com um papel regulador muito forte, e isso estreia, no caso do esporte, a partir desse decreto-lei de 1941. Então, é um decreto que reproduz as características inerentes à gestão governamental daquela época e a sua relação com o esporte, que era uma relação de tentar ordenar e regulamentar o setor esportivo. Tá? De 41 até 88, que é o outro marco que eu coloco aí, nós tivemos várias legislações no campo esportivo, tá? Mas aí não cabe aqui eu ficar detalhando cada uma dessas legislações, até porque algumas delas não têm um caráter tão significativo de transformações de impacto na política esportiva, então eu dou um salto histórico e venho para um período mais recente, contemporâneo, que é 1988. 1988, óbvio, está aí destacado, porque é o momento que a gente vai ter a promulgação da nossa Constituição Federal. E dentro da Constituição, a gente vai ter um marco importantíssimo aí na questão do esporte, que é o reconhecimento do esporte enquanto um direito de cada um e um dever estatal. É algo que está descrito textualmente, no artigo 217 da Constituição de 1988. Então, no artigo 217, a gente tem o direito ao esporte como um direito individual, um direito de cada um, e é o reconhecimento do dever do Estado em tentar fomentar a prática esportiva. Esse artigo 217 ele tem alguns incisos, né? Um primeiro inciso vai falar sobre a autonomia das entidades que atuam no campo esportivo, as entidades de administração e prática esportiva. Que entidades são essas? Confederações, federações esportivas, clubes esportivos, associações esportivas, tá? Então elas vão aparecer ali. A Constituição também vai trazer uma questão importante
para um aspecto que a gente vai tratar só lá na unidade 5, que é a questão do financiamento, porque ela vai prever uma priorização dos investimentos dos recursos para o esporte educacional, e em casos particulares específicos ao esporte de alto rendimento. Vai também delimitar ali a questão do esporte profissional, não profissional, os esportes de identidade nacional, que devem ser preservados enquanto patrimônio cultural nacional. E a gente tem alguns esportes que têm essa característica, né, muito vinculados à história e à cultura brasileira. Então, isso vai se fazer presente ali nos incisos do artigo 217. Outros temas que perpassam essa disciplina, embora não tenham sido o foco de abordagem dela, como a questão do lazer e da saúde, também vão ser reconhecidos enquanto direitos, só que como direitos sociais listados lá no artigo 6º. A saúde vai ter uma longa parte, né, na Constituição tratando sobre ela. É na Constituição também que a gente vai ter a materialização do SUS, né, tema tão falado e tão importante nesse momento, né, o reconhecimento e a valorização do Sistema Único de Saúde brasileiro no enfrentamento desse contexto pandêmico que vivemos, né, tem sido algo bastante debatido. O SUS, ele tem, não a sua concepção vai se dar anos antes, né, mas a sua confirmação, a sua materialização ali na Constituição, junto com o direito à saúde. Vale lembrar, existia todo um movimento muito forte na sociedade vinculada à questão da saúde, né, o movimento sanitário, e que reivindicou o direito à saúde para todos, e isso foi abrigado ali pelo texto constitucional. Já o lazer é diferente, tem um tratamento bastante diferente do da saúde, né? As pessoas que se dedicam ao estudo do lazer e das políticas voltadas ao lazer têm como uma de suas reflexões, uma das suas críticas, a ausência de uma regulamentação do direito ao lazer. Ele aparece no artigo 6º, mas depois disso a Constituição não se dedica a tratar da forma como esse direito deve ser garantido, né? Talvez isso se dê em parte porque o lazer é um fenômeno multicultural, multidisciplinar, e o legislador tenha se dado por satisfeito em tratar o lazer diluído em diferentes áreas, como a cultura, a educação, o esporte, e não tenha se dedicado um capítulo específico ao lazer, tá? Então, essa é uma das características aí inerentes, presentes na nossa Constituição. E, passando adiante, a gente vai ter dois marcos regulatórios importantes na década de 90. Eu peço desculpas, os slides saiu errado, eu esqueci de escrever aqui em 93, mas em 93 é a Lei Zico, né? Que é promulgada em 93. A Lei Zico, ela hoje já não está mais vigente, porque ela foi substituída, em grande parte ela foi acolhida e foi substituída pela Lei Pelé, que surge em 1998, né? Algumas características dessas leis que hoje, no caso a Lei Pelé, que está vigente, cumpre essa função que lá em 41 o decreto tentou cumprir, que é uma ideia de ter uma lei geral sobre o esporte, que tenta regulamentar, dar normas gerais, diretrizes para o esporte no Brasil. Um detalhe, um pequeno detalhe, mas é importante falar, é muito comum na legislação brasileira a utilização do termo desporto e não esporte, tá? Optou-se, no caso aí do setor esportivo, pela utilização do termo que tem origem lá na língua portuguesa de Portugal, né, na nossa língua originária, tá? Então, vocês vão sempre encontrar normalmente desporto, tá? Ao invés de esporte, nessas legislações aí da década de 90, década de 80. Legislações mais recentes aí já começam a aparecer o termo esporte, né, meio que sinalizando para uma transição de uma opção de uma linguagem, digamos, mais moderna. Mas em termos de legislação não há diferença nenhuma, eles são tratados como sinônimos, tá? O desporto e o esporte. Uma das características, só pelo nome dessa legislação, a gente já consegue apanhar, que é uma forte influência de uma determinada modalidade esportiva bastante popular no Brasil, que é o futebol, sobre a legislação esportiva. Então, muitas vezes, ao falar sobre legislação esportiva e ler o conteúdo dessa legislação esportiva, parece que, na verdade, é uma legislação para o futebol, e não pensando o esporte como um todo, né? O futebol, ele impacta muito fortemente, tanto na organização da política esportiva brasileira,
quanto na legislação esportiva. Tanto é que na década de 90 nós tivemos como se fossem ministros, né, do esporte, porque não existia um ministério, 2 representantes, 2 ídolos do futebol. O conteúdo e as motivações para o surgimento dessa legislação estavam muito ancorados ao futebol, né? Em especial, uma discussão que existia, que era algo bastante particular do futebol, porque nos outras modalidades isso era quase que inexistente, que era a discussão em torno da lei do passe, né? Então o jogador ele tinha um valor que se chamava passe, um valor fixado junto ao clube, é como se ele fosse um patrimônio, um bem do clube. E só poderia se desvincular do clube mediante o pagamento desse passe, desse valor. Isso gerou mundialmente, né, uma ação que ganhou visibilidade, que ficou conhecida como o caso Bosman, que acabou quebrando a lei do passe, primeiro na Europa e depois isso veio acontecer no Brasil, né? Hoje continua existindo essa relação atleta e clube, mas isso hoje é mediado por um contrato, né, de trabalho, com algumas cláusulas que permitem uma rescisão contratual de ambas as partes mediante determinadas questões. A Lei Pelé, ela, além de falar dessa questão da regulamentação profissional, do atleta profissional, muito ancorada no caso particular do futebol, ela vai tratar sobre a questão do direito esportivo, né? Então está lá como funciona a justiça esportiva, ela está determinada na Lei Pelé. Ela vai tratar de fontes, né, como se dá a distribuição das fontes de recurso para o esporte. Ela vai tratar da organização do esporte, então quais são os órgãos que respondem pela política esportiva, quais são as competências desses órgãos, mas aí daqui a pouco eu vou tratar isso melhor, mas de forma muito sucinta e limitada. A Lei Pelé vai tratar de 2 temas importantes que a gente vai aqui também falar hoje, que é a questão da de um tema bastante importante, que é a instituição de um sistema brasileiro e nacional do esporte, e quem são as entidades que compõem esse sistema. Tudo isso está presente na Lei Pelé, tá? Existe uma parte de discussão de antidoping também, né? De combate ao antidoping na Lei Pelé. Então, tudo isso vai se fazer presente nessa lei geral do esporte. Também, aí sim, outro tema que a gente vai debater hoje, a classificação do esporte em determinadas manifestações ou dimensões. Isso vai se fazer presente na Lei Pelé. Importante dizer, desde a sua promulgação, da sua divulgação em 98 até hoje, né, 2021, a Lei Pelé sofreu muitas emendas, sofreu muitas alterações. O próprio Pelé, né, a própria figura do Pelé, já falou publicamente que não gosta que atribuam o nome dele a essa legislação, porque aquilo que se pensou originalmente já não está mais presente na legislação, né? E hoje, na verdade não de hoje, mas de alguns anos para cá, já tramita no Congresso, embora de forma muito lenta, a proposição de uma nova lei geral para o esporte, inclusive uma proposta de desmembramento, né, de você ter uma lei geral para o esporte e uma lei dedicada ao futebol, para evitar essa interferência que o futebol causa na legislação esportiva. Mas isso ainda tramita, não tem nada aprovado e tem tramitado de forma bastante lenta, tá? Pessoal, tá dando para acompanhar aí ou eu estou sendo muito rápido? Não, tá ok, sim, professor. Parar de tomar uma água aqui. Tá. Eu vi aqui o comentário da Fernanda. Infelizmente, não se vê ainda o lazer e o desporto como contribuinte na saúde, né? Acho que, Fernanda, isso tem... Só para dialogar aqui que eu não deixa batido. A legislação e a nossa Constituição, embora ela seja bastante extensa, né? Muitos incisos, muitos artigos, incisos, e depois emendas constitucionais, mas ela opta por algumas áreas tratar as áreas de forma genérica e delegar para instrumentos legislativos, jurídicos que estão abaixo da Constituição, a normatização desses setores, tá? Então, isso, por exemplo, é o caso do lazer não aconteceu, com o esporte aconteceu, a gente está trazendo a legislação aqui, na saúde a gente também tem, mas, de fato, o que você alerta
é bastante presente, sim, ainda na legislação esportiva. A falta de uma compreensão melhor do esporte enquanto instrumento de promoção da saúde. E no campo da implementação, da construção das políticas, isso passaria por uma ação mais articulada, ou com uma visão que a gente denomina de uma visão intersetorial, que conjugasse essas diferentes políticas setoriais, né, que articulasse uma política de saúde com a política de esporte, com a política educacional, com a política de lazer, com a política de cultura, ou seja, uma articulação das diferentes políticas setoriais para criar uma gestão intersetorial dessas políticas. Isso é bastante difícil de se construir, especialmente porque a gente tem no Brasil o uso político partidário dessas pastas, né, desses setores. Né? Então, muitas vezes aí, isso é entregue a um determinado partido que não dialoga com o partido C, D, e aí a gente não consegue criar essa articulação ou esse caráter intersetorial, porque é cada um querendo imprimir a sua marca a cada um desses setores, pensando muito mais em objetivos políticos eleitorais do que em beneficiar de fato a população e garantir os seus direitos de cidadania. Henrique? Até essa sua fala, o primeiro texto ele fala bastante disso, né? Do quanto seria bom e o que não foi aproveitado, né? Em vez de que o texto está falando de um ministério só, né? Do Ministério do Esporte, que é um ministério pequeno, que era um ministério pequeno. Agora você imagina que você pega as diferentes pastas ministeriais, aí que não existe mesmo o diálogo, né? Que acaba sendo e o final do texto faz a gente refletir bastante, né? O que estão tentando implementar, assim, né? Pelo menos eu entendi dessa forma. Então... Beleza. Bom, como eu disse, a gente já teve várias alterações. A Lei Pelé... Desculpa, professor, eu estava com o microfone ligado aqui. Oi, não, tranquilo. E depois da Lei Pelé e depois da Constituição, nós tivemos vários instrumentos infraconstitucionais que versaram sobre a questão do esporte. Eu não vou tratar cada uma dessas legislações, eu apenas gostaria de citá-las aqui. Eu parei essa atualização em 2015, mas depois de 2015 a gente já tem leis mais contemporâneas, né? Nós tivemos leis em 2018, tivemos uma lei agora em 2020, que vão tratar aí de questões relacionadas aos repasses esportivos da loteria, aos repasses esportivos via loteria dentro do contexto de uma calamidade pública, né? Isso aconteceu mais recentemente, já em 2020, dentro da pandemia. Mas essas duas legislações que eu acabei de citar, 2018 e 2020, que não estão nesse quadro, elas só reforçam aquilo que é a característica geral presente quando a gente olha para essas legislações que estão aqui projetadas para vocês. E que característica geral é essa? Se vocês observarem, a maior parte dessas legislações que estão citadas aqui no quadro, ela tem um objetivo em comum. Qual é? Criar novas fontes de recurso, ampliar os recursos para o setor esportivo. Então, vocês vão lá. A Lei Agnello-Piva. O que é a Lei Agnello-Piva? A Lei Agnello-Piva prevê um percentual de repasse das loterias para o Comitê Olímpico do Brasil, o Comitê Paralímpico Brasileiro. Depois disso, foi feita algumas modificações. Hoje também passa-se repasse para o CBC, que é a Confederação de Clubes. Há repasse também para as confederações de esporte escolar, do esporte universitário. Então, ou seja, aqui é recurso. Em 2003, eu destaco aqui a lei que criou o Ministério do Esporte, que é um marco importante. Hoje já não existe mais o Ministério do Esporte, a gente fala um pouco mais sobre isso. O texto, né, que vocês leram também fala sobre isso. E o Estatuto do Torcedor, né, que é algo que já vinha sendo discutido da gestão anterior, fruto das CPIs do futebol, que eu devo ter, se não me engano, citei aqui, e que é regulamentado a partir dessa lei em 2003, o Estatuto do Torcedor. Muito baseado, né, se você lê essa estrutura do Estatuto do Torcedor, ele reproduz um pouco o Estatuto do Consumidor. Né? Então, qual é a crítica que se faz para quem estuda essa legislação, quem estuda o futebol e as transformações do futebol contemporâneo? É que o próprio Estatuto do Torcedor, ele de certa forma já reconhece hoje na figura do torcedor, a figura do cliente, do consumidor. Né? Então transformou-se a figura do torcedor. Claro que isso não impede que a paixão continue a existir ali nessa relação entre o torcedor e o clube,
mas olha-se muito hoje para o torcedor como um consumidor, como um cliente, né? Como alguém que pode gerir recursos e pode acrescentar aí o ganho econômico-financeiro do clube. 2004, durante a primeira Conferência Nacional do Esporte, criação da lei da Bolsa Atleta. Já existiam experiências em alguns estados, mas nacionalmente se cria a Bolsa Atleta em 2004. Novamente é recurso, é uma forma de repasse direto, né, a atletas, né, de transferência de recurso direto para atletas. 2006, novamente a temática do financiamento presente, lei de incentivo ao esporte. Qual a ideia da lei de incentivo ao esporte? É você dar isenção fiscal para pessoas jurídicas e pessoas físicas para que elas possam investir no esporte. Algo bastante semelhante que acontece em outras áreas, como a cultura. Tá? Em 2006, realização da segunda Conferência Nacional do Esporte, aparece também aí a lei de incentivo ao esporte. Em 2011, cria-se a Rede Nacional de Desporto, o contrato de desempenho, que é mais uma vez a questão que tenta mediar essa relação entre, na época, o Ministério do Esporte e as confederações, federações e clubes esportivos, mas cria-se também nessa lei de 2011 a chamada Bolsa Atleta Pódio, que era categorias maiores da Bolsa Atleta, visando transferir recursos àqueles atletas que tivessem uma real chance de medalha dentro do ciclo olímpico, né? Então, 2012 Londres e 2016 Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, né? E esses atletas que poderiam alcançar essa categoria mais alta que estava dentro da Bolsa Pódio. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, de que valores você está falando, professor. No caso da Bolsa Pódio, você chegou a ter bolsas aí no valor de 15 mil reais, tá? Agora, para alcançar esse valor, essa bolsa de 15 mil reais, você tinha que estar, se eu não me engano, à época, você tinha que estar entre os 10 melhores do ranking mundial na sua categoria, né? Então, era algo bastante restrito, né? Continuando aqui na legislação, em 2013 a gente tem um decreto que é importante para outro tema que eu vou tratar logo na sequência desse slide, que são as dimensões sociais do esporte. O decreto 7.984, ele vai mexer um pouco na conceituação das dimensões esportivas que estavam presentes na Lei Pelé. Tá? 2015, mais uma vez, a questão do financiamento se faz presente, com a lei do Profut, que era mais uma lei para tentar resolver, sanear os problemas financeiros dos clubes de futebol no Brasil, que possuem dívidas enormes, né, com o Estado, e aqui tentava-se novamente um mecanismo de refinanciamento dessas dívidas. Tá? Então, o que eu posso dizer para vocês olhando para essas leis infraconstitucionais, sem fazer uma análise específica de alguma delas, ou aprofundamento mais sobre determinados itens que aparecem no texto dessas leis, é que elas trazem em comum essa questão da preocupação em ampliar as fontes de recursos para o esporte. Entretanto, né, amplia-se os recursos, ampliam-se as fontes, mas não necessariamente isso significa uma melhor diversificação da distribuição desse recurso entre as diferentes manifestações esportivas. Se a gente olhar, normalmente, as fontes que estão presentes nessa legislação são fontes que vão alimentar o esporte de performance, o esporte de alto rendimento. Tá? Pessoal, se vocês quiserem me interromper, dúvida, quiser fazer comentário, fica à vontade, tá? Qualquer momento aí pode levantar a mão. Bom, avançando, chega aí a questão das dimensões sociais do esporte. As dimensões sociais do esporte é um debate que se dá no âmbito acadêmico, né, uma tentativa de conceituação e classificação do esporte, mas influenciado por documentos legais, inicialmente documentos de organismos internacionais, então cartas da Unesco, que vão tematizar o esporte, que vão tratar o esporte para todos, que vão fazer uma crítica, uma exacerbação ao esporte de alto rendimento e a característica excludente que permeia o esporte de alto rendimento,
A partir do surgimento desses documentos internacionais, nós vamos ver também isso chegando ao âmbito da discussão acadêmica e depois refletindo na regulamentação em torno do esporte. Aqui no Brasil, isso vai chegar muito por conta de uma figura que é o professor Manuel José Gomes Tubino, que esteve muito presente nas discussões da Assembleia Constituinte atinentes ao esporte, vai se fazer presente também na discussão do texto constitucional, era alguém que já se fazia presente antes disso na política esportiva, mesmo durante a ditadura militar, era um professor também universitário, mas também tinha boas relações com as Forças Armadas, então isso dava um certo protagonismo a ele no campo da política esportiva, foi presidente do Conselho Nacional de Esporte durante alguns anos, depois extinto em 93, esse conselho, e ele vai trazer, num livro dele, essa ideia, muito baseada em autores estrangeiros e nessas cartas internacionais, das dimensões sociais do esporte. Por que destacar essa classificação aqui? Porque ela acaba sendo incorporada pela nossa legislação. Tá? Há críticas sobre ela, há críticas da necessidade de atualização dessas dimensões sociais do esporte, mas elas continuam lá presentes na legislação esportiva vigente, e elas, de certa forma, também têm impacto na organização política. Né? O Ministério, por exemplo, que é criado lá em 2003, na sua primeira estrutura, organizacional, tinha secretarias finalísticas que eram muito baseadas nessas dimensões sociais do esporte. Então, era uma secretaria para o esporte educacional, uma secretaria para o lazer e outra para cuidar do esporte de rendimento. O que o professor Tubino vai trabalhar no dele é a presença dessas três dimensões, né? No caso do esporte educacional, esporte educação, como ele chama no livro, e do esporte de desempenho ou esporte de alto rendimento, a gente vai ter uma subdivisão em esporte educacional e esporte escolar no primeiro, e no outro em esporte de rendimento e alto rendimento. E aí ele vai tratar dos princípios que tentam diferenciar cada uma dessas dimensões, tá? No decreto, só voltar aqui no slide, se vocês lerem depois esse decreto de 2013, que alterou a Lei Pelé, o 7.984, vocês vão ver essas dimensões que eu acabei de mostrar para vocês lá dentro do decreto. E se vocês lerem a classificação, a conceituação delas no decreto, vai ver que aparece, em parte ou na sua totalidade, esses princípios que estão destacados aqui nesse quadro. Né? Então, a ideia de que o esporte educação ele tem que ter como princípios balizadores da sua promoção a questão da participação. Então, tem que ser um espaço de inclusão, né? Que também aparece lá no final, de corresponsabilização, de cooperação, de coeducação. Então, não é o espaço da exclusão, da seleção, da detecção de talentos esportivos, embora, aí é uma contradição, preciso destacar, se vocês lerem no decreto, que eu acabei de citar, vai aparecer lá, na conceituação do esporte escolar, a ideia de que, sim, o esporte escolar, aquele realizado no ambiente escolar, é o espaço para a detecção de talentos esportivos. Isso está presente na legislação esportiva brasileira. Embora exista uma forte crítica a usar o esporte no espaço escolar para isso, para essa detecção de talento, que é quase uma espécie de peneira, né, que a gente conhece, no caso das escolinhas de esporte, mas isso aparece na legislação esportiva brasileira. Tá? Já o esporte educacional, falando um pouco dessa divisão esporte escolar e esporte educacional, ele é um esporte que destaca mais o princípio educativo do esporte. E esse princípio educativo do esporte não se restringe tão somente ao espaço escolar. Pode estar no espaço escolar, mas pode estar no espaço não formal, né, que é o da escola. Tá? Mas é o uso, digamos, do esporte enquanto instrumento educativo. O esporte de lazer vai aparecer como princípios a questão do desenvolvimento esportivo, desenvolvimento do espírito esportivo, vai se falar muito também na promoção da saúde aqui nesse momento do lazer e outros elementos. O respeito ao meio ambiente aparece aqui também, né, nesse esporte de participação de lazer. E no esporte de alto rendimento, aí sim os princípios do desenvolvimento esportivo, da superação, né, da busca por determinadas marcas. Na legislação esportiva
uma outra característica que vai se destacar em relação ao esporte de alto rendimento é a presença de normas e regras gerais que regulamentam esse esporte de alto rendimento a nível nacional e internacional. Tranquilo, pessoal, em relação a essa classificação aqui? Henrique, pode falar. Professor, falando nessa questão do esporte educacional, eu não sei se aí entra, até para poder entender melhor a questão do esporte na escola e o esporte da escola. Foi até uma coisa que eu vi no texto, que eu já tinha visto em outros textos também, essa diferenciação, né? Tá. Henrique, não sei se vocês viram textos falando sobre isso em didática, fundamentos didático-pedagógicos da educação física, do esporte. Na verdade, essa é uma discussão que vai estar muito presente lá no chamado movimento renovador da educação física, década de 80, início da década de 90, em torno de qual é o papel do esporte dentro da escola, né? E aí, Rafael, pensando nisso, me ajude. Eu não sei exatamente quem cunha essa diferenciação, se é o professor Walter Bratti, mas eu sei que tem um texto do professor Tarcísio Mauro Vago, que dialoga com o professor Walter Bratti sobre essa questão do esporte da escola, do esporte na escola, né? Mas, basicamente, essa é a ideia, é que o esporte na escola é você reproduzir no ambiente escolar o esporte de alto rendimento, a lógica do esporte de alto rendimento. Você só desloca o esporte de alto rendimento para o espaço da escola, sem interagir com aquilo que deve ser o papel, função social da escola, tá? Ao passo que o esporte da escola é um movimento diferente, né? É o esporte que se adequa, que é pedagogizado, que é didatizado para se adequar ao papel da escola, à função social da escola. E por isso é necessário repensar esse esporte quando ele adentra o espaço escolar. Ele não pode ser realizado de forma automática, com a mesma dinâmica, a mesma lógica do esporte de alto rendimento. Então, um pouco essa ideia do dar e na, né? Fernanda, pode falar. Fernanda? Eu não estou te ouvindo, só que você está com o microfone desligado. Eu também não ouvi. Bom, vamos seguir aqui. Qualquer coisa depois ela pode participar. Tá, se você quiser escrever no chat aí, Fernanda. Então essa é a lógica do esporte na e da, mas o que eu estou querendo chamar a atenção, Henrique, é que a própria legislação esportiva brasileira abre espaço, digamos assim, para que aconteça no ambiente escolar o esporte na escola, ou seja, a reprodução do esporte de alto rendimento, na sua lógica de exclusão em busca dos melhores, né, daqueles que se destacam pelo domínio da técnica, por maiores habilidades, etc. Né? A própria legislação esportiva acaba abrindo espaço para isso. Ok, professor, obrigado. Tá. Bom, seguindo adiante, aí já estou migrando para uma outra temática da nossa aula, não mais da legislação, mas passando agora para a gestão esportiva. A primeira observação importante é quando eu estou tratando aqui, chamando de forma genérica a gestão esportiva, mas talvez o mais adequado seria falar em gestão pública esportiva, tá? Porque como o tema dessa disciplina são as políticas públicas, eu me referencio muito, eu tomo muito como referência a gestão pública, né? A administração pública. Então, assim, vocês vão ver nos meus comentários, na minha análise, que eu não trago como referência a gestão empresarial, a gestão de negócios, a gestão privada, tá? Isso, digamos, é óbvio que há uma corrente que fala da necessidade de que o próprio Estado adote uma lógica mais empresarial, de uma gestão empresarial, até com a ideia de um Estado mais enxuto. Eu reconheço e sei que existe essa concepção, mas não é a concepção que eu trabalho. Então, eu trabalho mais na lógica da gestão pública, tá? Por tematizar a questão das políticas públicas. Deixa eu só ver aqui
metodologia da modalidade de esportes coletivos tem esse olhar de esporte da escola e na escola. É diferente, é bem diferente, né? Tá, obrigado, Fernando. Que, aliás, era a disciplina que vocês iam ter hoje também, né, com o professor Juan, mas que ele passou para outro dia. Então, só fazendo esse alerta em relação à gestão pública. Então, todos os meus comentários, minhas análises, estão muito baseados nessa ideia da gestão pública. Lá dentro da administração pública, a gente tem lá os princípios da administração pública, né, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade. Lembro que a última é a eficiência, os atos, faltou o P aí, daqui a pouco eu lembro. E, no caso da gestão esportiva, aqui eu vou tentar trabalhar ela, eu só trouxe esse slide, a partir de 4 elementos. Uma, a estrutura organizacional. O que é estrutura organizacional? Eu já citei esse termo aqui anteriormente, mas é o que existe de estrutura no âmbito do Estado, ou de uma determinada gestão governamental, para fazer a gestão esportiva, né? Ou seja, quem são os órgãos responsáveis por organizar a gestão esportiva, por construir uma política pública para o esporte. Essa estrutura organizacional ela pode ser mais concentrada e centralizada, né, dentro da União, dentro de uma gestão mais concentrada, né, ou ela pode ser ramificada, descentralizada, com os outros entes federados, com os estados, municípios, incluindo, inclusive, a participação de entidades privadas, terceiro setor, etc. Tá? Então, isso é o que é a estrutura organizacional. Como eu já tratei aqui, em 2003, a gente teve um marco importante com a construção, com a criação do Ministério do Esporte, que foi a primeira vez que a gente teve um ministério específico para o esporte. O esporte esteve dentro de outras estruturas organizacionais, mas sempre dividindo essa pasta do esporte com outros setores. Educação, cultura, turismo. Mas em 2003 a gente passou a ter um ministério específico. Isso é importante, não garante automaticamente a qualidade da política, mas é importante porque você passa a ter uma referência, né? Uma pasta ministerial que se responsabiliza pela construção daquela política. É importante também do ponto de vista dos recursos públicos. Você passa a ter um órgão específico que vai gerir, né, onde vão ser alocados os recursos públicos para o esporte e que vai passar a fazer a gestão desses recursos. Com uma forte possibilidade de haver até um crescimento, né, dos recursos destinados a esse setor. Em 2003, nós tivemos a criação do Ministério do Esporte. Esse Ministério do Esporte, como eu disse, no primeiro momento, ele se organizou a partir das dimensões esportivas. Então, você tinha uma Secretaria para o Esporte Educacional, outra para o lazer, o esporte de participação, e outra para o esporte de alto rendimento. De 2003 até 2019, que é quando ele é extinto e ganha uma outra conformação, esse Ministério do Esporte ele foi sofrendo algumas mudanças no seu organograma, na sua estrutura, né? Então, em 2018 para 2019, quando ele é extinto, ele já tem uma outra configuração nesse momento, né? Até 2018. Ele já não tinha, ele tinha uma secretaria, digamos, que cuidava do esporte educacional, do esporte para a inclusão social e do lazer. Ele tinha uma secretaria específica para o futebol. Novamente aqui, a interferência do futebol dentro da política esportiva, inclusive recebendo uma secretaria específica para tratar do futebol. Você continuava a ter a Secretaria do Esporte de Alto Rendimento, e você começou a ter algumas outras estruturas que foram sendo criadas até para fazer a gestão dos grandes eventos esportivos. Então você passou a ter um espaço, que não tinha o nome de secretaria, mas era como se fosse uma secretaria que passou a cuidar da questão do antidoping, que é uma exigência dos órgãos de administração esportiva internacionais para que você venha sediar os grandes eventos esportivos. Você passou a ter um órgão vinculado ao Ministério do Esporte, embora ficasse sediado na cidade do Rio de Janeiro, para fazer a gestão dos espaços esportivos construídos para receber os Jogos Olímpicos 2016. Então você começou a ter uma modificação da estrutura organizacional que passou a se moldar e se adaptar à agenda da política esportiva, tá? Então você começou a ter isso. Em 2019, com a chegada do atual governo,
num primeiro momento, então, há uma ideia de enxugar, né, as pastas ministeriais, fazendo a articulação de diferentes setores. Por isso, o esporte foi um desses atingidos. O Ministério do Esporte ele se transformou numa Secretaria Especial do Esporte, foi aglutinado junto com a cultura, com a assistência social, dentro de um ministério chamado Ministério da Cidadania. E assim está até hoje. Tá? Embora eu já tenha ouvido manifestações, inclusive do próprio presidente da República, que não tenha efetivado isso, mas pensa, inclusive, na possibilidade do retorno do Ministério do Esporte, de ter um ministério novamente específico para o esporte. Mas, por enquanto, ele continua com essa formatação de uma Secretaria Especial do Esporte. A estrutura baixa dessa secretaria continua a mesma, a Secretaria do Futebol, Alto Rendimento, uma secretaria voltada mais para a área social, e a questão da agência de antidopagem. Tá? Então, essa é a estrutura organizacional em âmbito federal, né, na União que a gente tem para cuidar da questão do esporte. Fora essa organização federal, nós temos aí as organizações no âmbito dos estados e dos municípios. Alguns municípios, a depender do tamanho, costumam trabalhar com secretaria específica para o esporte. Mas o desenho mais comum da gente identificar nos municípios é a união do esporte a outras temáticas, né? Normalmente ali com a saúde, ou com a educação, ou com a cultura. É a junção mais comum, né? Mas existem formatos também para além disso. Um segundo aspecto em relação à gestão que eu costumo destacar tem a ver com o tipo e o modelo de gestão, né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Qual é o modelo de gestão adotado? É uma gestão mais estatal, ou seja, que o Estado ele é, digamos, o sujeito, o protagonista dessa gestão, e, portanto, ele centraliza e acumula maior número de funções, que é o item 3? Ou é uma gestão mais descentralizada que conta com a participação da iniciativa privada para desenvolver uma série de funções no interior dessa gestão? É uma gestão mais participativa ou menos participativa? Há espaços na gestão para a participação da sociedade? Ou a sociedade era meramente beneficiária da política? A política chega e ela participa da política, mas ela não tem a oportunidade de construir essa política. Ela não pode opinar na construção dessa política. Ela não tem espaço para ser ouvida, né, dentro dessa política. Então, é uma política mais democrática, uma política mais autoritária, mais centralizada, há mecanismos de participação social. Então, isso é o tipo e o modelo de gestão que a gente está chamando aqui a atenção. Tá? Instrumentos para materializar esse tipo de gestão, existem diferentes instrumentos, convênios, termos de execução descentralizada, parcerias público-privadas, concessões. Aí já não cabe aqui a gente trabalhar esses diferentes tipos, esses diferentes instrumentos, tá? Funções estatais. Então, qual é a função do Estado na política de esporte? Se a gente fosse lá na origem, lá no Estado Novo, a gente ia ver que o Estado era extremamente presente e acumulava uma série de funções. Então, ele era regulador, ele era o financiador, ele era o gestor, ele fazia o acompanhamento, o controle da política, ele acumulava muitas funções. Tá? Com o passar do tempo que a gente vai vendo, especialmente com aquelas mudanças ali pós-Constituição na década de 90, a concessão de uma maior autonomia para a iniciativa privada e para as entidades privadas que atuam no setor esportivo e uma redução do papel regulador do Estado, mas que se mantém fortemente presente no campo do financiamento, como eu mostrei por meio das legislações infraconstitucionais, que tratam muito da questão do financiamento esportivo. Então, o esporte ele o Estado foi deixando de ter mais essa função reguladora, mas se mantendo na função financiadora, né? E isso tem um impacto direto no item 4, que é a relação do Estado com outras entidades, com outros atores que fazem parte da política da gestão esportiva, né? O esporte hoje no Brasil ele não é gerido tão somente pelo Estado, né? Ele é gerido pelo Estado
em conjunto com as entidades que administram o esporte, especialmente aqui falando do esporte de alto rendimento. A quem cabe administrar o esporte de alto rendimento dentro do modelo federado e institucionalizado do esporte? As entidades de administração esportiva. Que entidades de administração esportiva são essas? Já citei aqui. Em âmbito internacional, a gente vai ter aí os comitês e as confederações. Em âmbito nacional, são as confederações. Em âmbito estadual, as federações. E em âmbito municipal, aí a gente já entra normalmente para a esfera das entidades de prática esportiva, que são os clubes, né? Ou as associações recreativas e esportivas. Então, para exemplificar aqui, vamos pegar o exemplo do futebol, que é mais popular. Você tem a CBF, né, a Confederação Brasileira de Futebol, que regulamenta o futebol a nível nacional. Nos estados você tem as federações, Federação Paulista, Federação Carioca de Futebol, Federação do Rio Grande do Sul de Futebol, e na esfera municipal funcionam os clubes, né? Então, por exemplo, no Rio, Flamengo, Vasco, Fluminense, são clubes vinculados ao município, à cidade do Rio de Janeiro. Ah, mas o Flamengo ele é um clube de torcida nacional. Não estou negando, é verdade, mas a sua filiação se dá no âmbito da cidade do Rio de Janeiro. Tá? O mesmo vale aí Grêmio, Internacional, são clubes vinculados à municipalidade, à cidade de Porto Alegre, mas que tem hoje torcidas nacionais. O mesmo vale para a cidade de São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Né? Então, é essa estrutura. E aí, tudo isso eu estou falando de entidades de natureza privada, mas que se relacionam com o Estado, né, na questão da gestão esportiva. Seguindo adiante, saindo da gestão, a gestão está diretamente ligada à política esportiva, ou seja, o que é a política esportiva? Aqui de maneira lato, né, de maneira mais geral. Como se organiza a política esportiva? Qual é a orientação da política esportiva brasileira? Falando sempre aqui em âmbito nacional, federal, não teria como tratar aqui especificamente estados e municípios. Para falar primeiro da política esportiva, eu vou fazer um recorte e vou tratar dessa política esportiva a partir de 2003 para cá, com a criação do Ministério do Esporte. Em 2004, a gente teve uma inovação, já tratei disso na aula passada, que foi a realização da primeira Conferência Nacional de Esporte. Né? Ela é importante nessa temática da política esportiva porque essa primeira edição, ela trouxe como objetivo a questão da formação de uma política nacional de esporte. Então a ideia era, em 2004, pensar qual vai ser o nosso norte, né? Qual vai ser a nossa diretriz, qual vai ser a política que orienta o campo esportivo. Precisamos construir uma política nacional de esporte, pensar diretrizes, né? Pensar projetos de médio e longo prazo para o campo esportivo. Se vocês buscarem, não sei se o Google ainda vai retornar isso para vocês, mas logo depois da realização da conferência de 2004, construiu-se essa política nacional do esporte. Tá? Isso foi construído e consolidado num documento em 2005. Tá? Entretanto, eu e outros pesquisadores que estudam o campo das políticas públicas do esporte fazem uma crítica de que esse documento, embora muito bem construído, com reflexões bastante interessantes, de 2005, pouco foi adotado pelo próprio Ministério do Esporte como documento orientador das suas ações, da sua política no campo esportivo. Né? Então, ficou muitas das reflexões e das diretrizes pensadas nesse documento ficaram meramente na questão documental, no campo teórico. Em 2006, dando continuidade com a primeira conferência, a gente tem a segunda edição da Conferência Nacional do Esporte. E aí, ela também é um marco importante na estruturação da política esportiva, porque ela fala do Sistema Nacional de Esporte e Lazer. Então, a ideia era você primeiro construir uma política, uma orientação, e depois você precisa construir uma estrutura sistêmica que dê materialidade a essa orientação política. Então, você pensa politicamente o que você quer do esporte, e depois você constrói uma estrutura que viabilize isso. E a estrutura a ser pensada é um sistema nacional, como, por exemplo, a gente tem no campo da saúde, o Sistema Único de Saúde.
Essa discussão, ela alimentou a segunda edição da conferência, mas nunca foi consolidada, materializada. Embora exista a previsão legal, desde 98, na Lei Pelé, no Sistema Brasileiro Nacional de Esporte, a gente nunca teve, de fato, um Sistema Nacional de Esporte que cumprisse o papel daquilo que se espera de um Sistema Nacional de Esporte. E daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. E a gente tem uma terceira etapa da Conferência Nacional de Esporte em 2010. Mas essa terceira etapa já falava num plano decenal, mostrando, por exemplo, o afastamento, o abandono da Política Nacional de Esporte em 2005, e já mostrando outro direcionamento da política de esporte, que não mais da consolidação de uma política, de um sistema, da concretização do direito ao esporte, mas olhando para algo que surgiu em 2009 com muita evidência, que eram os grandes eventos esportivos. Então, o plano decenal da conferência de 2010, ele já é um plano apontando para essa proeminência, para essa hegemonia dos grandes eventos esportivos na agenda, na política esportiva do Brasil. Acontece que em 2016 a gente realizou as Olimpíadas, e de lá para cá o cenário vem mudando muito. O esporte perdeu muito espaço na agenda governamental, inclusive com a extinção do Ministério do Esporte. Os programas que materializavam a política pública de esporte estão praticamente abandonados, e o esporte perdeu muito da sua visibilidade, até mesmo pela ausência desses grandes eventos esportivos pautando a agenda e a política esportiva do país. Esse aqui é um trecho desse documento de 2005, que foi o que eu falei que era a Política Nacional de Esporte, só para mostrar como aqui a ênfase não tinha nada a ver com grandes eventos esportivos, não tinha nada a ver o foco não era tanto no esporte de alto rendimento. Mas veja, pela primeira vez na história do país, o Conselho Nacional de Esporte, que também sofreu mudanças importantes na época, aprovou com a participação da população, dentro da conferência de 2004, diretrizes específicas para o desenvolvimento do esporte. Com este instrumento, o Brasil passa a tratar o esporte como uma questão de Estado. A gente vê que não é bem assim. Se de fato fosse uma questão de Estado, eles teriam uma proteção muito maior em relação às gestões governamentais e essas mudanças que foram acontecendo nos anos posteriores. Trata-se de uma política de traços bem definidos em favor da inclusão social. Então veja que está bem marcada aqui a ideia do esporte no seu caráter social, de inclusão social. Por mais que é possível fazer críticas em relação se o esporte tem de fato esse potencial de inclusão, mas era uma mudança de discurso, que tirava um pouco o acento, a ênfase no esporte de rendimento, para colocar a ênfase no esporte social. Mas isso mudou dentro da própria gestão de 2005 para 2015. Consolida-se em definitivo o preceito constitucional do esporte e do lazer como direitos de todo cidadão, compromisso político do presidente da República, que à época, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, assim, aqui falava-se do lazer e do esporte quanto direito. Isso é importante, isso era muito importante, porque isso não vinha sendo reconhecido, não pautava as ações no campo esportivo até então no Brasil. Só que, como eu disse, isso teve um limite, ficou muito no campo do discurso dos documentos oficiais. Você teve até programas sociais importantes, mas que, a partir de 2007, acabam perdendo muito espaço dentro da política esportiva com a chegada dos grandes eventos esportivos, que aí já não tem essa lógica, podem até trazer esse discurso de forma secundária em relação ao direito ao esporte, mas não tem isso como seu foco. Grandes eventos esportivos não têm o foco de garantir o esporte enquanto direito. São eventos, são negócios, tem uma ênfase muito forte no potencial econômico do esporte, então é uma outra lógica. Tá? O sistema esportivo, que havia sido pautado lá em 2006, e que, como eu disse, até hoje não foi materializado, restou para a gente aquilo que está no marco legal, aquilo que está na previsão legal, que é a Lei Pelé. O problema daquilo que está previsto na Lei Pelé é esse desenho, desculpa, eu acho que ficou muito pequeno para vocês visualizarem, mas que está aí, o Sistema Brasileiro do Esporte. O que o Sistema Brasileiro do Esporte abriga? O Ministério do Esporte, o Conselho Nacional do Esporte, o Sistema Nacional de Desporto, então o Sistema Nacional está dentro do Sistema Brasileiro, e o Sistema de Desporto dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.
suas respectivas organizações. O Ministério do Esporte vocês trocam aí para a Secretaria Especial do Esporte hoje, tá? E o que é o Sistema Nacional de Esporte, quando a gente desdobra, que é essa outra, a última parte? Comitê Olímpico do Brasil, que mudou o nome, não é mais o Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico Brasileiro, Confederação Brasileira de Clubes, confederações esportivas, federações esportivas, ligas regionais e nacionais, né, porque os clubes podem constituir ligas independentes, né, e as entidades de prática esportiva. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Todas essas entidades que eu falei agora ao final estão vinculadas a uma manifestação esportiva em especial, que é o esporte de alto rendimento. Então, um dos primeiros problemas que nos levam a dizer que a gente não tem um sistema nacional de esporte de fato é que o Sistema Nacional de Desporto previsto na Lei Pelé, ele não é representativo das diferentes manifestações esportivas. Não há representações do esporte educacional, não há representações do esporte de lazer e de participação dentro daquilo que se prevê enquanto Sistema Nacional de Desporto na Lei Pelé. Então é um sistema capenga, né? É um sistema que tem uma representação disforme, né? Não equilibrada, porque está muito mais voltado ao esporte de alto rendimento. E isso tem reflexo na distribuição dos recursos públicos, algo que a gente só vai ver lá na unidade 5. Mas volto a lembrar a vocês, lembra que eu falei em relação à Constituição e aos incisos da Constituição, em 88, que ela fala de prioridade de investimento no esporte educacional? Se eu tenho um sistema todo voltado para o esporte de alto rendimento, como eu vou fazer com que o recurso seja prioritariamente investido no esporte educacional? Há aqui uma falta de sintonia em relação a isso. E aí, outros limites que eu aponto no Sistema Brasileiro de Desporto e Sistema Nacional de Desporto, e aqui não sou só eu, professor Pedro Ataíde que está falando, muitas dessas observações que eu coloquei aqui, elas são retiradas de relatórios do Tribunal de Contas da União, que acompanhou esses sistemas durante algum tempo, produziu relatórios, sobretudo ali no ano de 2014, é que ele tem problemas porque eles não cumprem aquilo que se espera de um sistema nacional de esporte. Desculpa, de um sistema nacional. O que se espera minimamente de um sistema nacional, de uma organização sistêmica de âmbito nacional? Que ela preveja quais são as competências, responsabilidades e abrangência dos entes federados ou dos sujeitos que fazem parte desse sistema. Então, o sistema ele tem exatamente essa capacidade organizativa. Dizer, União, você atua aqui, aqui, aqui. Essas são suas prioridades, União. Estado, você passa a atuar aqui, aqui, aqui. Essas são suas prioridades. Municípios, aqui. Onde vocês podem colaborar? Onde vocês podem interagir? Aqui, nessas áreas. Então, o sistema, ele organiza isso. Como é que vai atuar? Iniciativa privada, terceiro setor. Onde é que vocês podem atuar de forma autônoma ou em colaboração com os estados, com os municípios, com a União? Isso é uma organização sistêmica. Isso é o que se espera minimamente de um sistema. E no Brasil, no caso do esporte, a gente não tem essa organização, tá, definida. O Sistema Brasileiro de Desporto e o Sistema Nacional de Desporto, só com aquilo que eles têm na Lei Pelé, não consegue atender isso, não consegue responder a essa demanda, tá? Então, isso é um problema. Por isso a gente diz que não tem um Sistema Nacional de Esporte no Brasil. É diferente, por exemplo, você no Sistema Único de Saúde, o SUS. Não estou dizendo que o SUS não tenha defeitos, ele tem os seus defeitos, mas isso não é o objetivo da aula de hoje. Mas ele define, município, qual é o seu foco de atuação, né? Normalmente é a atenção básica, né? A partir dos postos de atenção básica ali. Estado, qual é o teu foco de atuação? Aí o Estado já centraliza os cuidados mais intermediários e de alta complexidade que vão ser compartilhados com a União nos grandes centros hospitalares. Então veja que tem uma organização lógica no SUS. No esporte não tem. E quando você não tem isso, você pode ter dois cenários, ambos muito negativos. Um é a ausência de atuação. Então cada um transfere a responsabilidade para o outro e ninguém atua. E aí você tem a lacuna, a ausência, aquilo que a gente falava no começo da nossa aula. Aqui no meu município não tem nenhuma política. É a ausência da política. Ninguém se responsabiliza, ninguém é cobrado por ela, ninguém tem que responder por ela, e você não tem a política. Um outro problema é, na falta de definição de quem atuar, haver uma sobreposição da atuação e uma não otimização do uso dos recursos públicos, que também não é bom, tá? Que também não é um bom cenário. Então, essas duas possibilidades
se fazem presente na ausência de um sistema. Tá? Então, só para dar um exemplo do quão importante é ter uma organização sistêmica minimamente desenhada. E aí, caminhando aqui já para o encerramento da aula, tá, gente? Eu acho que a gente vai terminar antes das 10 horas. Só para dizer e mostrar a vocês que existem exemplos, né, fora do país. Outros países trabalham com sistemas nacionais, têm as suas organizações, alguns mais elaborados, outros com uma organização mais simples, mas que nem por isso funciona de forma menos qualificada. Então, se a gente pegasse aqui da esquerda para a direita, esse primeiro triângulo é mais ou menos, de forma um tanto quanto grosseira e bem genérica, a organização do Sistema Nacional de Esporte nos Estados Unidos. Então, você vai ver que ali você tem uma base. Lembra da lógica piramidal? Lembra que eles inspiraram um pouco a lógica piramidal aqui no Brasil? Você tem uma base que é o esporte comunitário, ali há uma atuação do Estado ainda. Aí você já tem um sistema escolar e universitário que funcionam com o Estado, mas também com uma participação significativa, diria até majoritária, da iniciativa privada. O sistema universitário está fortemente vinculado ao sistema olímpico. É muito comum você ter atletas universitários representando nas Olimpíadas o país, né, os Estados Unidos, e você tem o sistema profissional, esse totalmente da esfera do mercado. Né? O Estado não atua no setor do esporte profissional. E nessa mediação do esporte universitário com o esporte olímpico, o Estado só atua no sentido de financiar a ida das delegações nacionais a grandes eventos esportivos. Mas ele não regulamenta esse setor. Então o Estado, basicamente, ele se faz presente só na base, na promoção do esporte comunitário e em parte da oferta do esporte escolar e universitário. Tá? Isso é um modelo que você vê com baixa presença, digamos assim, do Estado. Você já tem aqui nesse meio um modelo mais próximo daquilo que a gente vai ter na China, na Rússia, onde aí você tem uma participação estatal mais significativa, com a difusão, né, muito grande das chamadas escolas de esporte. Na China são milhares de escolas de esporte, né? Os centros de especialização, né, para o qual são direcionadas essas crianças que acabam se destacando nessas escolas esportivas. Então vocês veem que aqui também tem uma espécie de uma detecção de talentos precoce, né? Os centros de reserva olímpica e os centros olímpicos, que são aí, digamos, as seleções, onde guardam as seleções nacionais. E esse modelo um pouco mais complexo que está aqui, voltado muito mais para a questão da promulgação do esporte para todos, é um modelo canadense. Esse modelo canadense chegou a inspirar a construção de uma nova proposta de estruturação do sistema de esporte brasileiro, tá? Que resultou nessa construção que eu vou colocar em tela aqui para vocês. Isso foi feito por um grupo de trabalho entre 2015 para 2016, dentro ainda do Ministério do Esporte. A ideia era construir essa nova proposta de Sistema Nacional de Esporte para o Brasil, substituindo a lógica piramidal. Isso chegou a ser construído, sistematizado, organizado, inspirou-se em outros modelos. Você vê que tem uma inspiração forte no Canadá, mas também outras realidades nacionais foram estudadas para a construção disso. Mas isso também, mais uma vez, ficou no campo apenas da organização teórica, da sistematização teórica, e jamais foi adotado enquanto política ou orientação política para o setor esportivo no Brasil. Aqui pensava-se numa lógica mais inclusiva e na tentativa de se criar uma cultura esportiva que levasse o esporte ao longo de toda a vida, que esse esporte que seria levado ao longo de toda a vida fosse também um esporte acessível a todos. É uma outra lógica de organização. Você tem um sistema de entrada que passa pelo sistema escolar, que é normalmente onde as pessoas vão ter o primeiro contato com a prática esportiva. Você tem um espaço para o esporte de alto rendimento, mas o foco é no esporte de lazer e atividade física para toda a população, né? Podendo, inclusive, ele dialogar com sistemas de esporte de alto rendimento, com esporte competitivo. Cria-se, inclusive, uma perspectiva que é essa parte de cima aqui, esse verde, meio escuro aqui, de você também levar a aprendizagem esportiva para idades mais velhas. Você cria uma perspectiva de tentar usar o esporte também como um meio de recuperação para pessoas em condição enferma, com ausência de
de uma condição mais saudável. Então era um sistema bastante, eu diria que dialogava melhor com as diferentes manifestações esportivas. Não é um sistema centrado em atender ao esporte de alto rendimento. Mas foi uma proposta que ficou também guardada aos limites da construção e da elaboração teórica, e não adotada como parâmetro de gestão e de estruturação da política esportiva, infelizmente. E hoje, o que a gente tem, quanto cenário mais atual, já para finalizar aqui na apresentação, pessoal, é que a gente está cada vez mais distante da construção de uma política nacional de esporte, do Sistema Nacional de Esporte, mesmo os programas que existiam na área social, vinculados aí à tentativa de materializar o esporte como direito, foram, se não extintos, estão praticamente inertes. Então a gente tem uma ausência também hoje em âmbito nacional e federal de uma política esportiva e ações no campo esportivo. O que eu vejo, então não está acontecendo nada de esporte. O que eu vejo praticamente, pessoal, hoje é uma descentralização, uma desresponsabilização do Estado. É o Estado entregando a sua responsabilidade de promover uma política esportiva a entidades do campo esportivo que atuam na esfera do esporte de alto rendimento. Então, você transfere a sua responsabilidade estatal de promover uma política de esporte às entidades de administração, confederações, federações e aos clubes esportivos, transferindo recursos para que eles façam aquilo que deveria ser da responsabilidade do Estado. Tá? Então é isso, gente. Eu acho que hoje eu corri bastante, falei demais, acho que vocês ficaram mais tímidos aí, não me interromperam, não fizeram muitas perguntas, então acabei correndo mais. Lucas, eu falei no começo da aula, mas não tem atividade para a unidade 4. Só tem atividade para a unidade 5, tá? E aí, mais alguma pergunta, pessoal? Professor, me escuta? Escuto. Agora consegui funcionar, troquei o microfone. Não, a questão que eu queria falar, e acho que o senhor complementou agora para o final, e que eu até coloquei ali, é da falta mesmo dessa articulação, que eu acredito que acaba prejudicando muito essa área do esporte. Articular o esporte na educação e né, ver a articulação dele dentro da saúde, enfim. E o Brasil, em função, acho que cultural, também perde depois no alto rendimento. Porque se nós, como o senhor apresentou ali, a gente percebe nos países que têm essa articulação desde muito cedo, ganham muito depois no alto rendimento. Porque se você não investe depois no alto rendimento, se perde, porque não tem a base, né? Se perde na base. Acho que falta muito articulação. Eu até comentei ali que a articulação dentro da educação, a gente perde, que a educação não tem essa articulação com assistência social, por exemplo, que pode ser usado o esporte como meio da assistência social, de vínculo, né, da questão de drogas, da drogadição, do crime, enfim, e que a gente perde essa articulação e, de repente, podia evitar muitos problemas, né? Se tivesse essa articulação mais cedo, em vários âmbitos, isso, inclusive também depois no Olímpico, que a gente vê hoje, a gente tem aqui em Santo Antônio da Patrulha uma amostra disso, que até é minha parente, que é a de esgrima, Mônica. Ela está angariando fundos para poder ir, passou, né, tá na esgrima de cadeira de rodas, e está aqui em Santo Antônio, no estado, conseguindo fundos para poder ir fazer a participação dela nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A gente vê o quanto falta de iniciação dentro do próprio município. A gente tem uma representante gigante e a gente não vê isso dentro dessa articulação educacional do esporte no município. A gente tem uma grande representante e a gente não vê essa articulação. Até eu estava conversando com hoje o secretário de Cultura, Esporte e Turismo de Santo Antônio, e ele falou, eu tive a oportunidade de conversar com ele na segunda-feira,
E ele falou que isso ele assumiu esse ano, e ele disse que ele está tentando ver esse outro olhar de articulação mesmo, né? Porque é muito difícil, não se tem... O esporte precisa desse vínculo para poder crescer. Perfeito. Eu acho que aí também o sistema contribuiria nessa organização de um sistema nacional, porque além de prever a competência dos sujeitos, dos atores que atuam na política esportiva, ele poderia também prever essas formas de interação, de contribuição com outros setores. Dá um exemplo aqui novamente do SUS. O SUS ele prevê, por exemplo, a possibilidade de dentro de determinados programas como Saúde na Família, a constituição de equipes multiprofissionais, que vão dialogar com outras áreas, né, como a própria educação física, o profissional de educação física está lá previsto. Então, um sistema ajudaria nesse sentido. E aí você também tem razão, assim, se a gente tem uma maior democratização do acesso à prática esportiva, garantindo o direito de cada um em acessar ao esporte, isso vai reverberar, isso vai ter uma consequência também no esporte de alto rendimento, no médio e longo prazo. Né? Quanto mais pessoas tiverem acesso a essa prática esportiva, isso tende a dar refletir lá na frente no esporte de alto rendimento. Inclusive, aí, mais uma vez, a necessidade de um sistema que articule também essas diferentes dimensões esportivas. Como é que eu saio do esporte educacional e migro para o esporte de alto rendimento? Como é que isso acontece? É muito comum no Brasil, por exemplo, às vezes a pessoa pratica esporte e se dedica ao esporte de alto rendimento enquanto ela está no período escolar. Sai da escola, se ela não tiver o aporte de um clube, não despertar o interesse de um clube, então ela para de praticar o esporte, dedicar ao esporte de forma para a performance, para o alto rendimento. Henrique? Nessa questão social e de incentivo, aqui em Osório tem um complexo, uma Vila Olímpica, né? Uma pista atlética, em excelentes condições, ginásio poliesportivo, uma estrutura muito bem feita. Até a gestão agora, com esse trabalho que a gente fez, até pesquisar alguma coisa, a gestão de agora até estão tentando utilizar mais esse espaço. Só que, assim, eles têm uma iniciativa boa, que é acolher o pessoal de baixa renda das escolas do município, só que é mais para o trabalho social, tipo assim, a estrutura é muito boa, só que não é colocado adiante um treinamento esportivo de alto rendimento, por exemplo, assim, fica tudo mais na questão de manter os alunos ocupados pelo período letivo e depois seguir o ciclo sem dar um enfoque maior, sabe? Até teve um atleta numa cidade vizinha aqui que ele veio testar, ele é atleta paralímpico, e ele veio testar uma prótese para não sei qual é a modalidade de corrida que ele pratica. E ele elogiou muito, sabe, a pista atlética da cidade aqui. Ele disse que, tipo assim, muitos lugares não tem a estrutura que o Osório tem. O problema é que a gente nunca teve um atleta olímpico da cidade, tendo uma estrutura muito bem feita aqui. Henrique, eu acho que isso é importante ser pensado nas estruturas, né, esportivas, a possibilidade delas serem multifuncionais, né? Então, cumprindo um papel social de democratização do acesso ao esporte, mas se elas têm uma qualidade técnica adequada, que também possam ter a contribuição dentro da esfera do alto rendimento. Isso é possível ser articulado, né? Inclusive, a gente poderia também, o contrário poderia ser feito aqui no Brasil, né? Nós construímos grandes espaços e estruturas esportivas para receber os grandes eventos esportivos. Muitas delas estão ociosas e poderiam ser espaços para fazer essa promoção, garantir o acesso à prática esportiva, né? Mas também ficam fechados porque aí há o medo de que a população possa deteriorar esses espaços, etc. Eles acabam deteriorando sem que sejam usados, né? Sim, eu não sei se esse exemplo, eu não tenho acesso, mas o Complexo Olímpico no Rio de Janeiro, ele tinha esse propósito, eu não sei se ele é usado para esse fim. Até hoje é um desafio fazer a gestão desses espaços, né? Havia uma ideia de uma construção de uma escola lá dentro, mas há limites em relação ao uso desses espaços. Aline? Oi. Não, eu agora, complementando da colega de Santo Antônio da Patrulha, eu moro em Cará e eu trabalho com o Conselho Tutelar. E ali, conforme o Henrique colocou, me veio a lembrança de que, às vezes, esses espaços aqui a gente não tem no Cará, né? Mas a assistência social, enfim,
de priorizar, assim, um turno inverso, né, no período letivo. E eu vejo, assim, no meu trabalho, o quanto isso fez falta agora com a chegada da pandemia, né, para as famílias mais necessitadas, assim, o envolvimento desses adolescentes, crianças, nessas atividades, assim, mesmo que não sejam especificamente de treinos, futebol, enfim, de modalidades físicas, né? E me veio agora, assim, essa ideia de cobrar também diante do pessoal da prefeitura, responsáveis, porque a gente tem uma secretaria de turismo aqui, mas é apenas isso. E a gente vê o quanto tem crescido o número com relação à drogadição, ao alcoolismo, né? Mesmo com menores. Então, a gente tem muitos espaços, sabe? A gente veja, assim, professor, aqui, muitas escolas que foram fechadas, né? E com pátio, com estruturas que poderiam ser aproveitadas com algo, assim, tão útil, né? Sim. Então, embora tem que avaliar caso a caso, assim, essa relação do esporte com a assistência social, eu comecei a estudar isso por conta de eu ter orientado um aluno no mestrado que trabalha na assistência social e trabalha com conteúdo do esporte, né, porque ele é da educação física, e a gente estudou isso bastante, tem publicado sobre, mas é necessário um cuidado. O esporte pode contribuir muito nas políticas de assistência social, mas a gente tem que ter cuidado e não depositar no esporte, por exemplo, atributos ou atribuições que não necessariamente são do esporte. Assim, a questão das drogas, por exemplo, é muito comum a gente falar que o esporte vai retirar as crianças das drogas. Eu penso que o esporte pode vir a ter uma contribuição aí sim, mas jogar todo esse peso no esporte não me parece adequado. Tá? Eu acho que não é só o esporte que vai garantir bons resultados nesse tipo de política de assistência social. Eu acho que o combate às drogas ele envolve uma série de ações. Aí entra aquilo que a Fernanda falou, que é a interação entre as políticas. Né? Não basta você levar o esporte à criança para tirar ela das drogas. Você tem que levar o esporte, você tem que levar a educação, você tem que dar alimentação, você tem que dar segurança, tem que levar um conjunto de ações que aí de fato podem retirar essa criança ou esse jovem dessa condição, né? Então o esporte tem que ser trabalhado em conjunto com uma série de outras ações. Seria mais uma possibilidade, um incentivo